Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui de uma forma assim bem sem roteiro, ser bem sincero com vocês. E na verdade eu queria ser bem mais pontual. Vocês podem ver que eu não preparei muita coisa, mas tô sem tripé, tô sem iluminação. Mas na verdade eu queria vir aqui falar, né? Assim, conversar com vocês. Eu tava aqui rolando o feed do Instagram e eu até compartilhei no Stories uma parte da cena da série The Chosen que tá Jesus, ele fala com Nicodemos, se não me engano. Se eu não me engano, se eu tiver errado, vocês comentem. Que ele chama Nicodemos pra poder caminhar junto com ele. E, cara, essa cena ela mexe muito comigo, porque eu vi de novo esse recorte e eu fiquei muito mexida. E Jesus tá lá reunindo com o pessoal que ele chamou, os discípulos, e Nicodemos tá ali perto, ali perto. E Nicodemos não vai. E Jesus fala assim: "Você chegou tão perto." Não sei se é exatamente essa frase, mas ele fala assim: "Você chegou tão perto." E quantas vezes a gente também chegou tão perto de fazer algo que tava tudo se encaminhando e por medo do que vão falar, por medo do que vão pensar, a gente não faz. Inclusive, essa questão de estar gravando um vídeo hoje aqui pra vocês é algo assim que mexeu comigo porque Deus já tinha ministrado há muito tempo em mim que ele queria que eu gravasse vídeo pra falar com as pessoas, pra ministrar na vida das pessoas e por muitas das vezes eu gravei vídeo e eu não postei. Eu não postei por medo, por vergonha, por medo do que iriam falar. E olhando essa cena hoje, eu me senti de novo assim, sabe? Não se preocupe, né? É Paulo que tá aqui mexendo, brincando. E eu fiquei assim, cara, tô com medo. Gente, não liguem muito pra gravação, só me ouvem. E eu fiquei com medo. E hoje eu falei, cara, eu preciso falar, eu preciso gravar. Porque eu fico aqui assim na cama, falei, nossa, eu poderia falar isso, aquilo. E falando, por que, que eu não abro a câmera e gravo e subo? Gente, é só começar. Eu tô falando de uma coisa que eu quero falar assim, que eu estou falando do chamado. Cada pessoa ela tem um chamado. Talvez algumas pessoas falem assim, ah, eu não consigo falar. Eu não consigo me expressar, eu tenho vergonha. Tá tudo bem, eu tô aqui com vergonha pra vocês, meu braço tá doendo, eu tô sem tripé, tô morrendo de vergonha, mas a gente tem que fazer aquilo que Jesus nos chamou pra fazer. Eu acredito que todos têm um chamado para ministrar sobre a vida das outras pessoas. Não importa como, mas é um chamado. Seja desde quando você trabalha na parte da recepção, seja como você trabalha na parte de diácono dentro da igreja, seja na parte de limpeza, não importa como. É seu chamado. Jesus ele nos chama para fazermos as coisas de forma que a palavra é servir. E às vezes a gente tem vergonha de servir. Esse dia eu tava falando com o meu enteado batizou. E a gente tava falando sobre fé. Fiz estudo com ele e eu estava falando um pouco sobre a fé. E a fé sem obra, ela é morta. E o que é ser? O que é fazer a obra? Fazer a obra é servir. Fazer a obra é ir pro campo, mexer e fazer as coisas acontecer. Não adianta a gente somente falar assim, ah, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, eu tenho minha fé em Jesus. Mas a gente não fala de Jesus, a gente não as pessoas não veem Jesus na gente, e isso é preocupante, ainda mais nos dias de hoje, em que tudo tá perturbado, em que tudo tá distorcido, em que tudo se torna confusão. As pessoas hoje em dia, quem é cristão, a gente sente na pele a rejeição das pessoas quando elas olham pra gente e a gente fala que é cristã, porque tem um preconceito enorme hoje em dia sobre a gente. Mas a gente entende, no fundo, que essas são as questões da perseguição que as pessoas elas querem nos calar. Por quê? Porque a gente proclama a verdade. E por proclamarmos a verdade, as pessoas elas não vão nos ouvir. Mas tem aqueles que vão nos ouvir. Tem aquelas pessoas que estão nos observando, tem aquelas pessoas que estão esperando a gente fazer algo. Para quê? Para poderem ser ministradas. Ou seja, existem muitas pessoas aí fora esperando você abrir a boca, você fazer alguma coisa, você chegar nela e falar assim, posso orar por você? Vamos na igreja? Tem uma célula hoje lá. Vamos participar? Ou, e aí, como que você tá? Não importa como, Jesus, ele, da sua vida, através de você, ele vai ministrar sobre a vida das outras pessoas. Você pode falar assim, nossa, eu não sei falar. Eu não consigo decorar um versículo da Bíblia. Não tem problema. Você sabendo, a palavra, ela é como uma semente.
quando ela é lançada, ela germina, ela cresce. Ou seja, o nosso papel é somente lançar essa semente. E hoje eu tô gravando esse vídeo, falando um pouco de chamada, falando daquilo que eu fui chamada para fazer. Pra mim parece que já tô tirando um alívio das costas. Não por conta de. Não é um peso. Mas é porque eu fui ministrada. E porque até quando eu vou ter que ficar guardando isso só pra mim? Até quando? Até quando eu vou ficar procrastinando ou arrumando desculpa? A gente às vezes arruma umas desculpas pra não fazer, né? E a gente fica travado. Fica travado. E é isso que o inimigo quer, que a gente fique travado, que a gente fique com medo, que a gente não faça, tá? Mas eu te falar pra vocês, faz com medo, faz sem, com muita vergonha, porque a gente foi chamado pra isso, né? A gente tem um propósito aqui nessa terra. Então, assim, não tem nada que, assim, está fora dos planos de Deus. Então, se você acha que você tem chamado, acha que você tem um dom, invista nisso, faça. Use as ferramentas que você tem hoje para proclamar a palavra de Deus, para falar de Deus por aí. Porque tem tanta coisa que as pessoas estão usando, tipo assim, a internet, o celular, para ficar falando tanta asneira, para ficar colocando na internet sobre coisas sobre ocultismo, sobre satanismo. Hoje tá tudo mais explícito. Então, esse é um espaço que a gente tem que tomar, a gente tem que dominar e continuar postando coisas assim que sejam relevantes. Essa é a verdade. E é isso, pessoal. Eu acho que eu tô um pouco mais aliviada de poder falar. E eu vou deixar aqui o trecho pra vocês da série The Chosen, na qual eu falo que mexeu muito comigo. E eu espero que vocês gostem, tá? Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com sua família, se quiser. Eu não tô aqui atrás de like nem nada, mas só do fato de eu estar falando, já eu sinto que através desse vídeo Deus vai falar com alguém, tá bom? Beijinhos e tchau. Siga-me, e o senhor verá mais. Seguir o senhor? Junte-se a mim e aos meus alunos. Em 2 dias vamos deixar Cafarnaum. Venha ver o reino que eu estou trazendo para este mundo. Mas eu não... O senhor tem uma posição no Sinédrio. Tem família. Já está em idade avançada. Eu entendo. Pense com calma. Na manhã do 5º dia, nós partimos. E nos encontraremos junto ao poço no Distrito Sul, ao amanhecer. Falta mais alguém? Você chegou tão perto.